Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula. Dessa vez falaremos sobre a caracterização do ambiente aquático. Nesta aula, conciliaremos todos os conhecimentos até agora aprendidos, toda a visão da química geral, para entendermos de que forma acontecem alguns fenômenos da natureza, bem como entender parâmetros físicos de qualidade da água. Mais uma vez, lembro vocês da importância de terem à mão material para anotação de passagens importantes e ou dúvidas. Vamos lá? Os vertebrados originaram-se no mar, e a maior parte dos vertebrados viventes é descendente de grupos que permanecem no ambiente aquático desde então. Cerca de 73% da superfície terrestre é coberta por água, ocupando os oceanos, rios, lagos e outros corpos d'água. Os peixes adaptaram-se praticamente em todos os ambientes aquosos, desde os fundos dos oceanos até os riachos montanhosos. Apesar dos ambientes aquáticos parecerem inóspitos, estes ambientes têm a maior taxa de energia disponível, sendo os diferentes tipos de ambientes aquáticos apresentam suas peculiaridades. E os peixes apresentam adaptações para tais ambientes. A água é uma substância essencial para a vida dos organismos na Terra. É encontrada em grandes quantidades em todos os seres vivos. No corpo humano, 71% do nosso peso é água. Contém 85% de água no nosso sangue, 80% no cérebro, 70% na pele e 30% nos nossos ossos. Nos vegetais, a quantidade de água é maior. É na água que ocorrem as transformações porque as substâncias estão dissolvidas nelas, no nosso corpo. A água é quem transporta e distribui o sangue para o resto do corpo. Perdemos água através da urina, suor, fezes e expiração. Toda a água eliminada fará falta mais tarde para o nosso organismo. Por isso a importância de repor essa água e a importância de sentirmos sede. Um adulto deve tomar cerca de 2,5 litros de água por dia, imprescindível em todas as atividades humanas. Água, elemento fundamental para todos os seres vivos, em média 70 a 90% do peso dos seres vivos, imprescindível em todas as atividades humanas. A água do mar é abundante em íons sódio e cloro, Cl-. A água doce contém uma variedade maior de íons predominantes, cálcio, Ca2+, bicarbonato, HCO3 e sulfato, SO4+2-, entre outros. Composição química é de origem das rochas e solo do entorno e ou dos locais por onde a água escoa. O oceano funciona como um grande destilador, concentrando minerais à medida que a água com depósitos de sais chega através dos correntes e rios, enquanto que a água pura evapora da superfície. Entre os constituintes inorgânicos, a água é o mais abundante nos seres vivos. A água doce tem se tornado um luxo em muitas partes do planeta. Mais de 97% da água do mundo está no mar. Da água restante, cerca de 2% estão presos nas geleiras e do 1% restante, correspondente à água doce, 97% está no subsolo, como água subterrânea, e parcos 3% estão disponíveis em águas superficiais. A água está presente em várias formas e é uma das substâncias mais comuns do nosso planeta, cobrindo cerca de 73% da superfície do planeta. Todos os organismos necessitam de água em condições adequadas para sobreviver e sua disponibilidade é um fator para moldar ecossistemas. Estima-se que a massa da água do planeta seja de aproximadamente 265,400 trilhões de toneladas e sua distribuição dada pela imagem. Em todo o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se à prática agrícola. Cerca de 69% de toda a água doce é utilizada em irrigação de plantações e criação de animais. A maior parte dessa água não pode ser aproveitada, pois encontra-se contaminada por fertilizantes e pesticidas químicos. Dos 31% restantes, aproximadamente 21% são utilizados pela atividade industrial em seus processos de produção. Uma das atividades industriais que mais consome água é a de produção de couro. Em 1 quilo de couro utilizado para produzir roupas e artefatos, como bolsas e sapatos, gasta-se nada menos do que 16,6 mil litros de água. Os outros 10% são utilizados pela população mundial para a realização de diversas tarefas, que vão desde o próprio consumo até a sua utilização para o preparo de alimentos, higiene pessoal, limpeza na habitação, entre outros.
No mundo, cerca de 23% da água é utilizada para consumo humano, 7% industrial e 70% para irrigação. Já no Brasil, a água potável destina-se a 22% para consumo humano, 19% para as indústrias e 59% para irrigação. Segundo pesquisas, os países desenvolvidos utilizam a água potável para consumo doméstico em cerca de 11%, 30% para a indústria e 59% para a agricultura. Já os países em desenvolvimento utilizam apenas 8% para consumo doméstico, 82% na agricultura e 10% para a indústria. A relação entre o uso da água e a qualidade da água é direta. A simples observação dos usos anteriormente listados permite considerarmos usos mais nobres e usos menos nobres. Entretanto, muitos corpos de água possuem uso múltiplo, o que torna necessária a adoção de critérios diferenciados para definir a qualidade da água. Entre os diversos usos da água, requerem tratamento prévio: o abastecimento doméstico e o abastecimento industrial. Retiram água das coleções hídricas. Dessedentação de animais, preservação da flora e da fauna, recreação e lazer, prática de esportes, criação de espécies, geração de energia elétrica, navegação, harmonia paisagística, diluição e suporte de despejos. Alguns cientistas afirmam que desde que a vida apareceu sobre a Terra, a quantidade de água existente no planeta é praticamente a mesma e que ainda 2/3 do planeta é coberto por água. Então, por que algumas pessoas afirmam que a água está acabando? A questão é que, de fato, a quantidade de água no planeta tem permanecido praticamente inalterada desde que o mundo é mundo, como conhecemos hoje. O que mudou foi apenas a forma como essa água se encontra disponível e sua utilização. A água pode ser encontrada no planeta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Durante o processo que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico, ela passa pelos estados líquido e gasoso, de forma que vai sempre se renovando a cada ciclo completo. Em alguns lugares muito frios do planeta, ela pode ser encontrada em estado sólido, geleiras na Antártida, ou ainda se solidificar depois de cair na forma de chuva ou neve, pequenos flocos de água solidificada, como por exemplo no pico de montanhas que permanecem congelados durante o inverno e derretem parcialmente no verão, dando origem a rios como o rio Tigre na Mesopotâmia, que nasce do derretimento de gelo em uma cadeia de montanhas. As montanhas Taurus na Turquia. Quando a Terra estava se formando, a superfície do planeta era muito quente e toda a água existente estava na forma de vapor. Podemos dizer, então, que o ciclo da água começou com um processo chamado de condensação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Nesse caso, a água se condensou devido à diminuição de temperatura ocorrida na superfície do planeta, o que possibilitou que o vapor de água passasse para o estado líquido. Hoje em dia, isso acontece quando o vapor de água chega a certa altura. A temperatura cai e a água condensa, passando para o estado líquido em pequenas gotículas que vão se juntando e movimentando por causa da ação dos ventos e das correntes atmosféricas e formando as nuvens. Por fim, elas caem na forma de chuva, precipitação. Ao cair, a água escorre para os rios ou para lençóis subterrâneos e depois para os rios e mares, oceanos e lagos. Então, ela fica novamente exposta à ação do Sol, que a esquenta, transformando-a novamente através do processo de evaporação, passagem do estado líquido para o gasoso. Pode acontecer também da água da chuva ser absorvida pelas plantas. Nesse caso, ela irá evaporar por um processo conhecido como evapotranspiração. Transpiração mais evaporação. Todos esses processos ocorrem de forma natural, há muitos milhares de anos, garantindo a distribuição da água por todo o globo. Mas esse processo vem sendo alterado de forma muito rápida pela ação do homem. As moléculas de água não são encontradas isoladamente no ambiente, pois elas agregam-se umas às outras por meio de ligações de hidrogênio. Isso é possível graças à atração que os átomos de oxigênio de uma molécula exercem sobre os hidrogênios de outras. No estado líquido, essas ligações rompem-se e refazem-se rapidamente, provocando deslocamento de moléculas e garantindo a fluidez da água. No estado sólido, percebemos ligações mais duráveis. No estado gasoso, a molécula encontra-se isolada.
É importante destacar que é impossível encontrar uma fonte de água completamente pura, ou seja, formada apenas por H2O. A água do mar, por exemplo, apresenta-se 96,7% de água e os outros 3,3% são compostos por sais dissolvidos. Isso acontece pela capacidade da água de dissolver substâncias, fator que deu origem ao termo solvente universal. Essa propriedade dissolvente é possível graças ao ângulo que a torna polarizada. Em toda a água encontrada naturalmente, existem sais dissolvidos, entre eles o cloreto de sódio. O que diferencia uma água da outra é principalmente a salinidade. A água salgada apresenta grande quantidade de sais quando comparada à água doce. Uma água pura destilada só é conseguida em laboratório por intermédio de uma técnica especial conhecida como destilação. Sendo assim, devemos ter em mente que ao ingerirmos água ou mergulharmos no mar, não estamos tendo contato apenas com átomos de hidrogênio e oxigênio. Além da molécula de água, estão presentes diversas outras substâncias dissolvidas. De acordo com a resolução CONAMA 357/05, são consideradas águas doces aquelas que possuem salinidade até 0,5 gramas de soluto por litro de água. Salobras, aquelas que possuem salinidade entre 0,5 e 30 gramas de soluto por litro de água. E águas salinas, aquelas que possuem salinidade superior a 30 gramas de soluto por litro de água. Veja as características que fazem da água um recurso único e fundamental da natureza. Capacidade térmica, quando se aquece um corpo de papel com água dentro. Pode-se notar que o papel não queima e a temperatura da água aumenta. Isso acontece porque a água é capaz de absorver o calor do papel. Essa propriedade é conhecida como capacidade térmica. Os vegetais que têm água em sua composição conseguem absorver a radiação solar para realizar a fotossíntese, sem se queimarem. A transpiração, tanto nos vegetais quanto nos animais, tem o mesmo efeito. Auxilia o resfriamento do corpo, pois a água, quando evapora, absorve uma grande quantidade de calor do meio onde está. Outro exemplo é a água do mar ou mesmo da piscina. Quando há uma variação grande de temperatura externa, a temperatura da água quase não se altera. Essa capacidade térmica da água se deve à propriedade do calor específico. Calor específico é a quantidade necessária para alterar em 1 grau Celsius a temperatura. A água possui um elevado calor específico, ou seja, é necessário fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor para alterar a sua temperatura. Solvente universal. A água é capaz de quebrar substâncias como açúcar ou sal, por exemplo, em partes tão pequenas que não conseguimos enxergá-las. Essa capacidade de dissolver as substâncias faz a água ser considerada um solvente universal. Transporte. A água tem a propriedade de transportar líquidos e partículas de substâncias. Essa capacidade de transportar substâncias é vital nos seres vivos, pois o sangue é feito de aproximadamente 60% de água e transporta para diferentes partes do corpo gases, como oxigênio, gás carbônico, hormônios, nutrientes e produtos da excreção. Tensão superficial. Por causa das características físicas e químicas da água, forma-se uma tensão superficial. É uma força capaz de manter a água unida ou coesa, como se uma capa a cobrisse. Objetos leves, como folhas e alguns insetos, não conseguem romper essa camada. Por essa razão, não afundam e às vezes nem se molham. Ciclo interno da água. Compreende o período em que a água permanece no estado líquido, mas apresenta modificações em suas características devido à sua utilização. Alguns autores adotam o termo rotas de uso da água para tratar dos ciclos internos. As principais rotas de uso são: água bruta é retirada de um rio, ou de um lago, ou de um lençol subterrâneo. Essa água não possui tratamento prévio. Água usada. Após a captação, a água é tratada para se adequar ao uso previsto. Após a utilização, a água tem suas características alteradas, muitas vezes se tornando imprópria para determinados fins. Passa então a constituir um despejo fluido. Esgoto tratado, remoção de poluentes dos despejos líquidos antes do lançamento no corpo receptor. A remoção de poluentes provoca nova alteração na qualidade da água.
A água pluvial. Após escoar pelo solo, a água da chuva incorpora diferentes constituintes, sendo coletada no meio urbano antes de atingir o corpo receptor. O que é corpo receptor? É um curso de água que recepta tanto a água pluvial quanto aquela proveniente de estações de tratamento. Ao atingir o corpo receptor, a água tem sua qualidade alterada novamente, em virtude de mecanismos de autodepuração. Reuso. Os esgotos tratados podem ser utilizados com algumas restrições na agricultura, nas indústrias e no meio urbano. A presença de substâncias de origem orgânica e de origem inorgânica na água atribui características e propriedades importantes que determinam o tratamento necessário para adequá-la ao uso a que será destinado ou que se prestem à avaliação dos níveis de poluição de massas de água naturais. A contaminação da água dá-se pela introdução de micro-organismos, substâncias químicas e ou resíduos no ambiente numa concentração superior para desequilibrar as características desse meio. A água poluída, quando as suas características e qualidades se deparam alteradas, prejudicando tudo o que dela depende, animais, plantas e solo. O que causa a poluição da água está na origem dos poluentes, pois estes são resíduos gerados nas mais variadas atividades antrópicas, que causam um impacto ambiental negativo. Desses poluentes, os mais importantes são os agentes infecciosos, matéria orgânica, produtos químicos orgânicos e inorgânicos, nutrientes vegetais, materiais radioativos, sedimentos e o calor. Todos os contaminantes presentes na água, exceção dos gases, contribuem para a carga de sólidos, classificação pelas características físicas, sólidos em suspensão, sólidos coloidais e sólidos dissolvidos. Classificação pelas características químicas, sólidos inorgânicos e sólidos orgânicos. Veremos agora, mais detalhadamente, a distribuição desses sólidos. Essa tabela apresenta valores para os sólidos em micrômetros, ou seja, 10 a menos 6 metros. Para sólidos dissolvidos entre 1 micrômetro ou 10 a menos 6 metros, até 10 a 3 elevado a menos 3 micrômetros, o que corresponde exatamente às soluções verdadeiras, que compreendem entre 0 e 1 nanômetros, teremos as soluções de sais e matéria orgânica. A partir de 10 elevado a menos 3 até 10 micrômetros, teremos soluções coloidais, que são aquelas na qual não enxergamos o soluto, pois ele se apresenta na solução aparentemente de forma homogênea, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Os vírus, algumas bactérias e parasuspensões, que são solução como sólidos de tamanho acima de 10 micrômetros, são aquelas suspensões que podemos perceber a olho nu, a partir de 10 a menos 2 micrômetros. Os flocos de bactérias, algas, protozoários, etc. É comum ouvirmos algumas pessoas dizerem que a água de determinado local pode trazer doença em virtude da quantidade de poluição nela presente. Entretanto, uma água poluída é aquela que apresenta alteração na cor, no sabor e no cheiro. Todavia, nem sempre ela provoca doenças. Denominamos a água contaminada aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população, graças à presença de agentes patogênicos, como bactérias e protozoários, e substâncias tóxicas, como metais pesados. Essa água, diferentemente da potável, não deve ser utilizada para consumo humano e nem mesmo para fins recreativos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a água contaminada é um tipo de água poluída que provoca problemas à saúde. Sendo assim, podemos concluir que toda água contaminada é poluída, mas nem toda água poluída está contaminada. A contaminação da água pode ocorrer de várias maneiras, destacando-se a poluição por esgotos, metais pesados, agrotóxicos e fertilizantes. Todos esses tipos de contaminação ocorrem principalmente como consequência do desgaste inadequado dessas substâncias e por acidentes que poderiam ser evitados se fossem seguidas as regras básicas de segurança. Podemos determinar se a água está ou não poluída pelas suas propriedades biológicas, químicas e físicas. Resumindo então, podemos esquematizar. Caracterizando a água pelas suas impurezas, podemos enquadrá-las em físicas. Os principais parâmetros físicos de qualidade da água são cor, turbidez, sabor, odor e temperatura, que podem ser identificados conforme a presença de sólidos em suspensões, coloides ou soluções verdadeiras. Os parâmetros químicos podem ser inorgânicos ou orgânicos, determinados pela matéria em decomposição. E os parâmetros biológicos
pelos seres vivos, como animais, vegetais ou micro-organismos encontrados na água. Os parâmetros físicos e químicos podem ser divididos em parâmetros físicos: cor, turbidez, sólidos, temperatura, sabor e odor. Cor é uma das características derivada da existência de substância em solução, sendo essas geralmente de natureza orgânica. Turbidez é a propriedade de desviar raios luminosos, decorre da presença de material em suspensão na água, divididos em estado coloidal e de organismos microscópicos. Sabor e odor são associados à presença de poluentes industriais ou outras substâncias indesejáveis, tais como a matéria orgânica em decomposição, águas, etc. Certas características podem prejudicar alguns usos da água. A cor e a turbidez inviabilizam o uso da água para consumo humano, por exemplo. As características químicas dependem da presença de substâncias nela dissolvidas. Destacam-se salinidade. O conjunto de sais normalmente dissolvidos na água pode conferir à água o sabor salino e características incrustantes. O teor de cloreto pode ser indicativo de poluição por esgotos domésticos. Dureza é a característica conferida à água pela presença de sais de metais alcalinos terrosos e alguns metais em menor intensidade, caracterizada pela extinção da espuma formada pelo sabão, índice visível de uma reação mais complexa. A alcalinidade ocorre devido à presença de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, quase sempre de metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Não constitui problema isolado, desde que a salinidade esteja dentro dos limites aceitáveis para o uso desejado da água, com exceção dos hidróxidos. A alcalinidade influencia o tratamento da água para consumo doméstico. Corrosividade. A tendência da água de corroer os metais geralmente deve-se à presença em solução de oxigênio, gás carbônico e gás sulfídrico. Ferro e manganês. O ferro, frequentemente associado ao manganês, confere à água sabor desagradável e coloração avermelhada, decorrente da sua precipitação. Características benéficas. A dieta humana exige certas concentrações minerais na água para consumo. Teores de iodo e flúor devem ser controlados, pois estão relacionados à saúde da população. Agrotóxicos. Tóxicos a diversas espécies animais, o homem incluído. Seu uso tem causado a mortandade de peixes e prejuízo ao abastecimento público da água. É importante frisar que as análises de acidez são de grande importância para indicar o lançamento de alguns resíduos industriais nos esgotos domésticos, e a acidez é determinada pela presença de CO2, ácidos minerais e sais hidrolisados. A água é considerada neutra quando apresenta valores iguais de íons H+, e OH-, tendo assim um pH próximo de 7. Quando essa apresenta uma quantidade de íons H+ superior a OH-, dizemos que ela se apresenta ácida, ou seja, com o pH inferior a 7. Quanto menor o pH, maior a acidez. E quando ela apresenta uma quantidade de íons OH- maior que o de H+, dizemos que ela está alcalina, apresentando assim um pH superior a 7. Quanto maior o valor de pH, maior a alcalinidade da água. O pH influencia na fisiologia das espécies nos ecossistemas aquáticos naturais. Também, o efeito indireto é muito importante, podendo, em determinadas condições de pH, contribuírem para a precipitação de elementos químicos tóxicos, como metais pesados. Pode exercer efeitos sobre a solubilidade dos nutrientes. A acidez da água tem pouco significado sanitário. Porém, águas com acidez mineral são desagradáveis ao paladar, sendo recusadas, e também são responsáveis pela corrosão de tubulações e materiais. Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos e são caracterizados como macronutrientes, pois, depois do carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade pelas células vivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais. Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes para processos biológicos. Macronutrientes por ser exigido também em grande quantidade pelas células. O excesso de fósforo em esgotos sanitários e efluentes industriais conduz a processos de eutrofização das águas naturais. Temos aqui imagens de águas em processo de eutrofização. A eutrofização ou eutroficação é um processo normalmente de origem antrópica, provocado pelo homem, ou raramente de origem natural.
tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. Entre os fatores impactantes, contribuindo para a crescente taxa de poluição nesse ecossistema estão os dejetos domésticos, esgoto, fertilizantes agrícolas e efluentes industriais diretamente despejados ou percolados em direção aos cursos hídricos, rios e lagos, por exemplo. Durante esse processo, a quantidade excessiva de minerais, fosfato e nitrato induz a multiplicação de micro-organismos, as algas, que habitam a superfície da água, formando uma camada densa, impedindo a penetração da luminosidade. Esse fato implica na redução da taxa fotossintética nas camadas inferiores, ocasionando o déficit de oxigênio suficiente para atender a demanda respiratória dos organismos aeróbios, os peixes e mamíferos aquáticos, que, em virtude das condições de baixo suprimento, não conseguem sobreviver, aumentando ainda mais o teor de matéria orgânica no meio. Em consequência, o número de agentes decompositores também se eleva, bactérias anaeróbias facultativas atuando na degradação da matéria morta, liberando toxinas que agravam ainda mais a situação dos ambientes afetados, comprometendo toda a cadeia alimentar, além de alterar a qualidade da água, também imprópria para o consumo humano. A matéria orgânica é responsável pelo maior problema relacionado à poluição das águas, o consumo de oxigênio dissolvido. Os principais compostos orgânicos presentes em águas poluídas são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, óleos, ureias, surfactantes, fenóis e pesticidas. Há muita dificuldade em se caracterizar os diversos componentes presentes na matéria orgânica poluente. Por isso, em geral, são utilizados métodos indiretos de quantificação. As principais são a medição do consumo de oxigênio, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, DQO, demanda química de oxigênio, e COT, carbônico orgânico total. Demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar por decomposição microbiana aeróbica para uma forma inorgânica estável. O processo ocorre da seguinte forma: inicialmente, os micro-organismos utilizam o oxigênio dissolvido, OD, para transformar o carbono em CO2 e depois para transformar os compostos nitrogenados em nitratos, NO3-, e nitritos, NO2-. Essas transformações são essenciais na determinação da DBO, que se divide em demanda carbonácea, presença de CO2, e demanda nitrogenada, nitratos e nitritos. O valor da demanda bioquímica de oxigênio é usado para estimar a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos. E com esses valores é possível calcular qual a necessidade de aeração, oxigenação para degradar essa matéria orgânica nas estações de tratamento de esgoto, ETs. Demanda química de oxigênio corresponde à demanda química de oxigênio necessária à oxidação do material carbonáceo contido nos esgotos. Quantifica indiretamente o material orgânico oxidável quimicamente. A demanda química de oxigênio, identificada pela sigla DQO, avalia a quantidade de oxigênio dissolvido, OD, consumido em meio ácido, que leva à degradação de matéria orgânica, sendo essa biodegradável ou não. É nesse ponto que ela se diferencia da demanda bioquímica de oxigênio, DBO, onde é medida a quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável. A resistência de substâncias aos ataques biológicos levou à necessidade de fazer uso de produtos químicos, sendo a matéria orgânica, nesse caso, oxidada mediante um oxidante químico. Esse método é mais rápido que o da DBO, tem duração de 2 a 3 horas, enquanto que o outro equivale ao tempo de 5 dias. A DQO é muito importante no controle de efluentes industriais. Em geral, é usado nesse método o bicromato de potássio a quente e para águas destinadas ao abastecimento público, utiliza-se o permanganato de potássio. Os principais micro-organismos de interesse ambiental são as bactérias, as algas, os fungos, os protozoários, os vírus e os eumintos, além de desempenhar importante função na degradação da matéria orgânica e nos ciclos biogeoquímicos. Alguns micro-organismos são importantes por transmitirem doença, são os organismos patogênicos. O potencial de uma água transmitir doenças é dado indiretamente através dos organismos indicadores de contaminação, pertencente ao grupo dos coliformes.
A detectação dos agentes patogênicos, principalmente bactérias, protozoários e vírus, é uma amostra de água extremamente difícil, em razão de suas baixas concentrações. Portanto, a determinação da potencialidade de um corpo d'água ser portador de agentes causadores de doenças pode ser feita de forma indireta, através dos organismos indicadores de contaminação fecal do grupo dos coliformes. Os coliformes estão presentes em grandes quantidades nas fezes do ser humano e dos animais de sangue quente. A presença de coliformes na água não representa por si só um perigo à saúde, mas indica a possível presença de outros organismos causadores de problemas à saúde. Os principais indicadores de contaminação fecal são as concentrações de coliformes totais e coliformes fecais expressas em número de organismos por 100 ml de água. Parâmetros biológicos da água é a determinação da potencialidade de um corpo d'água ser portador de agentes causadores de doença, através de organismos indicadores de contaminação fecal do grupo dos coliformes. As bactérias do grupo coliformes são consideradas os principais indicadores de contaminação fecal. O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui os gêneros Klebsiella, Escherichia, Serratia, Ervenia e Enterobacteria. Todas as bactérias coliformes são gram-negativas manchadas, de hastes não esporuladas, que estão associadas com as fezes de animais de sangue quente e com o solo. As bactérias coliformes fecais reproduzem-se ativamente a 44,5 graus Celsius e são capazes de fermentar o açúcar. O uso da bactéria coliforme fecal para indicar poluição sanitária mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme total, porque as bactérias fecais estão restritas ao trato intestinal de animais a sangue quente. A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de micro-organismos patogênicos responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre paratifoide, desinteria bacilar e cólera. De modo geral, nas águas para abastecimento, o limite de coliformes fecais legalmente tolerável não deve ultrapassar 4.000 coliformes fecais em 100 ml de água, em 80% das amostras colhidas em qualquer período do ano. Perda de biodiversidade. Alterações na composição das espécies, invasão de outras espécies, alteração da qualidade da água, formação de gases tóxicos ou de cheiro desagradável, derivado da morte de peixes e outros animais por falta de oxigênio. Como na aerobiose, predominam condições redutoras, com compostos e elementos em estado reduzido, nomeadamente o ferro e o manganês na forma solúvel, que trazem problemas ao abastecimento de água. Diminuição da capacidade do poder de reciclar a matéria orgânica, levando à acumulação de detritos e sedimentos. O pH também se altera, passando de neutro a ácida, o que poderá afetar alguns seres vivos. Todas essas alterações prejudicam não só os ecossistemas, mas também o ser humano, ainda que não tão diretamente. Surgirão problemas ao nível da alimentação, ao nível dos processos de tratamento das águas, para a distribuição de água potável, e a proliferação das plantas aquáticas poderá constituir um obstáculo à prática da navegação de lazer e outras atividades semelhantes. Bem, pessoal, terminamos aqui essa videoaula 4, tá? E terminamos assim também as videoaulas da disciplina Química Ambiental 1. Espero ter conseguido tirar as dúvidas, tá? Ou contribuir para a aprendizagem de vocês. Como sempre, volto a ressaltar, dúvidas devem ser postadas nos fóruns, tá? Que serão, na medida do possível, questões que foram propostas nas atividades também devem ser postadas, que serão, nós iremos acompanhar a resolução por vocês e verificar, sim, a aprendizagem, ok?